Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 38 do nono ano. E o assunto dessa aula é Era Vargas, Estado Novo. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos alguns objetivos a serem atingidos. São eles: relacionar o Plano Cohen com o início do Estado Novo, identificar as principais ações de Vargas no poder, descrever o crescimento econômico brasileiro, apontar as ações de Vargas para aproximar e controlar os trabalhadores e mencionar sobre os mecanismos do Estado Novo utilizados para repressão. Antes de mais nada, já separe os materiais da aula de hoje. Você irá precisar do seu livro didático, seu caderno para as anotações e também lápis, caneta e borracha, tanto para as anotações como para depois fazer as atividades. Se você já tem tudo isso em mãos, nós podemos continuar com esta aula. Sobre as eleições de 1938. Sabemos que tivemos o primeiro período de Vargas, que ficou de 1930 a 34 como um governo provisório. Tivemos de 34, então, início de 34, como um governo constitucional. E em 38 ocorreriam eleições para o próximo presidente. Mas Vargas não estava interessado, disposto a deixar o poder. Por isso, ele e sua equipe anunciou pelo rádio que havia descoberto o Plano Cohen, segundo o qual comunistas iriam provocar greves, incêndios em igrejas e o assassinato do presidente. Na verdade, o Plano Cohen era falso, nunca existiu, mas serviu de pretexto para que em 10 de novembro de 37, Vargas desse um golpe de Estado, e implantasse uma ditadura, o Estado Novo. Por que um golpe de Estado? Porque isso não estava previsto na Constituição, que ele anulasse a Constituição, inclusive declarasse o estado de sítio, onde agora é ele quem comanda o país. Então, por isso é um golpe. Assim como aconteceu em 1889, o golpe que colocou os militares, que proclamou a República no Brasil. Assim como alguns historiadores apontam como o movimento de 1930 como um golpe que tirou o líder do poder e colocou o Vargas provisoriamente, tá? Ele acabou fechando então o Congresso Nacional, só ele mandava, e impôs ao país a Constituição de 1937. Na Constituição, era permitido ao presidente governar por decretos-leis, que eram leis impostas. As eleições presidenciais elas foram suspensas, as greves proibidas e os sindicatos passaram a ser ainda mais controlados pelo governo. Sobre as ações de Vargas no poder, ele suspendeu então as liberdades civis, quase que não podia nada. Acabou com os partidos políticos, promoveu a repressão policial para quem fosse contra o governo e a censura. Aí todos os meios de comunicação, antes de propagar uma notícia, uma música, um filme, deveriam passar por órgãos do governo para analisar se isso era contrário às ações de Vargas, não podia passar. Mas se valorizasse o país, tudo bem. Estabeleceu as leis trabalhistas e incentivou a industrialização, a cultura e a expansão do ensino público. Percebe-se, então, por meio dessas ações, que nós temos pontos positivos, mas também os pontos negativos. Eu diria mais, os dois últimos seriam mais positivos e os três primeiros aqui desse slide são os pontos mais negativos que tem nessas ações que foram analisadas até o momento. Houve um crescimento econômico no país, de que maneira? Vargas acabou ampliando as relações comerciais com grandes potências e tirou proveito das rivalidades que existiam entre elas.
Então, ele assinou acordos com a Alemanha em 1930 e esse país tornou-se o segundo maior parceiro econômico do Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos. Antes do início da Segunda Guerra, o governo dos Estados Unidos iniciou uma política de aproximação com o Brasil. Qual o objetivo? Era ter um aliado estratégico na América do Sul, caso estourasse um conflito. Muito espertinho esse governo, né? Aproveitou a situação, obteve mais crédito com os Estados Unidos e ainda assinou acordos comerciais que favoreceram ao Brasil. Houve também um processo de estatização da economia. Estatização é quando o Estado, né, o governo vai intervir de maneira mais forte na economia. No ano de 1938, houve a criação do Conselho Nacional do Petróleo, CNP, que respondia pela administração das jazidas de petróleo que haviam sido encontradas na Bahia e ainda era responsável pelo abastecimento de combustíveis no país. Nos primeiros anos da década de 1940, ele também criou companhias estatais, que foi a Companhia do Vale do Rio Doce, responsável pela extração e exportação do minério de ferro de Minas Gerais, e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Já no ano de 1941, houve a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E essa teve apoio dos Estados Unidos. E foi por meio do financiamento dos Estados Unidos nessa companhia, é que em 42 o Brasil entra para a Segunda Guerra Mundial, nessa troca de favores. Essas empresas, na verdade, elas são indústrias de base, ou seja, elas produzem insumos para outras indústrias, as quais foram fundamentais para o processo de desenvolvimento industrial brasileiro. Então, é um aspecto positivo dentro do governo Vargas, essa valorização, esse incentivo à industrialização brasileira. Os trabalhadores urbanos e lideranças sindicais eram uma das principais preocupações do Estado Novo, mantê-los perto e bem controlados. Então, eles criaram leis para aproximar os sindicatos do aparato do Estado e ainda desarticular organizações independentes dos trabalhadores. Então, foi feito o Decreto-Lei número 1402, ele proibia a existência de mais de um sindicato por categoria profissional. Então, só existia um sindicato dos moveleiros, um sindicato dos metalúrgicos, entre outros. Em 42, a aprovação do imposto sindical, um percentual recolhido obrigatoriamente do salário do trabalhador, uma vez ao ano, e repassado aos sindicatos, a outras entidades da classe e também ao Ministério do Trabalho. Assim, ao mesmo tempo que o governo agia para disciplinar os sindicatos, ele criava leis para regulamentar o trabalho, de modo a atender às antigas reivindicações do movimento operário. Volto a dizer, Vargas e o governo em si não criou essas leis de valorização dos trabalhadores, de apoio, porque era bonzinho. Já era uma reivindicação de muito tempo do movimento operário, que a gente viu por meio de várias manifestações, e eu diria que o auge dela foi a greve de 1917. Houve, no governo Vargas, Estado Novo, a consolidação das leis de trabalho, a CLT. Em 43, ele aproveitou as comemorações do Dia do Trabalho, 1º de maio, né, para anunciar a consolidação das leis de trabalho, ou seja, um conjunto de normas, de regras, que reunia as leis que já existiam, que defendiam os trabalhadores, e ainda unificava as regras no mercado de trabalho em
todo o Brasil seguia a CLT. Sobre o discurso de Vargas voltado para a classe trabalhadora, ele investiu na imagem assim de um governante que entendia a necessidade dos trabalhadores. Buscava assim, de certa forma, legitimar o poder dele entre a população mais pobre, por meio de uma política que ficou conhecida como trabalhismo. Por isso, volto a dizer, o Vargas era considerado o pai dos trabalhadores e pai dos pobres. E volto a salientar, mãe dos ricos, porque ele não deixou a classe alta, média alta, de fora das suas ações. No governo do Estado Novo, uma ditadura, ele acabava tendo mecanismos para repreender quem fosse contra o que ele falava. Vargas aproximou-se então das classes médias e populares urbanas, criava leis de proteção ao trabalho, mas reforçava o caráter autoritário do Estado Novo. O Estado Novo é uma ditadura, gente, não é algo assim, um governo democrático. O povo não tinha muita voz nesse momento. Organizou instituições encarregadas de reprimir a oposição e enaltecer o Estado. Dois mecanismos que têm destaque é a Delegacia de Ordem Política e Social, o DOPS, e a Lei de Segurança Nacional, LSN. O DOPS ele foi criado em 1924. O objetivo era conter constantes tensões sociais do período, essas movimentações contrárias à forma como Vargas governava. A partir da intentona comunista, que foi aquela tentativa de golpe de 1935, a ação desse órgão ela foi redirecionada para a repressão política aos opositores do governo. Já a Lei de Segurança Nacional foi promulgada em 4 de abril de 1935, definia os crimes contrários à ordem política e social do Brasil. O principal objetivo da LSN era transferir para uma legislação especial os crimes contra a segurança do Estado, submetendo-os a um regime mais rigoroso. A ação policial naquele momento buscava mostrar para a população que o governo estava investindo todos os seus esforços de forma a garantir a estabilidade social e a segurança do país. Entretanto, são diversos os relatos de tortura que aconteceram nesse momento, arbitrariedades cometidas pela polícia política do regime, em razão da censura imposta à imprensa do Brasil. Raros foram os crimes que chegaram ao conhecimento da população. Então, entendam, isso é um perigo, a questão da ditadura, essa não liberdade do povo. Hoje nós vivemos, isso definido na Constituição de 1988, um país democrático, onde nós temos essa liberdade de expressão, podemos falar aquilo que pensamos. Nós podemos assistir em vídeos, em jornais ou ler em revistas, jornais na internet, pessoas que falam de pontos positivos e negativos em relação ao governo. Há essa liberdade. A partir do momento que o governo não nos permite, aí complica, porque isso não vai chegar para o povo. Então, tem muita gente que vai dizer que o presidente Getúlio Vargas foi o melhor presidente que o Brasil teve. Olha quanto tempo que ele ficou no governo. Por quê? Porque ele censurou os meios de comunicação que não passavam as coisas negativas do governo, então as pessoas só viam algo positivo. É lógico que elas vão defender, mas olha quanta coisa errada que ficou escondido. Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre a construção da identidade nacional e a influência dos meios de comunicação, esses meios que haviam sido censurados por Vargas. E que identidade nacional que Vargas queria construir? Então vocês vão entender na próxima aula e compreender de certa forma
como que essa censura nos prejudica na hora de compreender, reconhecer a questão dos pontos positivos, negativos do governo e dizer o nosso posicionamento em relação a isso. Agora vocês farão atividade referente a este assunto, por isso todo aquele material, tanto o livro didático, o caderno para as anotações, assim como lápis, caneta e borracha. Bons estudos a todos, até a próxima aula e tchau!